Quando as pessoas são levadas a cassinos pelas promessas de vitória em anúncios publicitários, nem sempre se trata de pessoas otimistas, pois há também aquelas que acreditam piamente que vão ganhar porque a sorte está sorrindo para elas. Nesses casos, elas ignoram completamente o fato que diz que o resultado desses jogos já está previamente decidido, de forma que elas não têm como ganhar. Contudo, ainda hoje continuam a existir pessoas que não só compreendem bem as tramóias e como funcionam os cassinos, mas que ousam desafiá-los para ganhar. Para isso, existem vários métodos que vão desde a inteligência, passando pela experiência e sorte, até trapaças que ocorrem à luz do dia. Porém, em todos eles há um ponto em comum. Todos aqueles que a fazem conseguem ganhar nos jogos de cassino. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre os jogadores mais famosos que apostaram em cassinos. Então vamos começar! Gonzalo García Pelayo. O espanhol Gonzalo García Pelayo originalmente estava envolvido na indústria musical, mas o negócio não deu certo. Então ele decidiu começar um novo empreendimento e colocar toda a sua energia naquilo que gostava. E o que ele gostava era mesmo o jogo da roleta. Ele foi a primeira pessoa do mundo inteiro a ganhar milhões de dólares. Gonzalo propôs sua teoria independente de que, se a roleta não estivesse em uma inclinação uniforme, somente alguns números sairiam. Ele rodou por todos os cassinos da Espanha, fazendo experimentos em 1000 roletas e registrando em detalhes os resultados que obtinha. E então, usando programas de computador para investigar a correção da sua teoria, ele provou que a probabilidade de um número se repetir em qualquer roleta que fosse era de 15%. É claro que, de acordo com a roleta, essa probabilidade mudava, de forma que, para registrar a estatística das bolinhas que caíam nas roletas precisamente, ele utilizou uma quantidade considerável de dinheiro. Depois de fazer todos os cálculos e entender mais ou menos a probabilidade de um número sair na roleta dos cassinos da região que conhecia, García Pelayo rodou pelas roletas desses cassinos. No período de tempo até que seu rosto fosse reconhecido e ele fosse proibido de entrar nos cassinos da região, ele conseguiu ganhar a soma de $1,5 milhão de dólares. Não apenas isso, porque quando Gonzalo e seus parentes estavam prestes a serem proibidos de entrarem nos maiores cassinos da Espanha, ele venceu um processo judicial contra os cassinos. Dominique Loridio. Dominique Loridio, também conhecido como o Homem dos Braços de Ouro. Dominique Loridio é um renomado jogador de dados que consegue lançá-los usando um método através do qual sai o número que ele precisa. Dominique Loridio aprendeu as regras dos jogos de dados na época em que ainda era estudante. Ele pensava que certamente deveria existir algum tipo de mecanismo através do qual se poderia fazer os dados darem a combinação que ele precisava, de forma regular. Depois disso, Loridio treinou o lançamento de dados por anos a fio. Ele foi mudando a inclinação do braço, a força de lançamento, dentre outros fatores, e ainda pesquisou as combinações das faces dos dados que saíam. Com o passar do tempo, ele finalmente conseguiu adquirir a habilidade de lançar os dados com a força necessária para se obter o resultado que ele desejava. Ele inventou o método chamado Controlled Shooting Combination, combinação do lançamento controlado, e ensinou ao seu amigo Frank Scobletti. Os dois foram juntos a Las Vegas, achando que levariam todos os cassinos à falência. Depois de ter ganho grandes quantias de dinheiro nos cassinos de Las Vegas, algumas vezes, Loridio foi colocado na lista negra das instalações de jogos de azar. Os funcionários do cassino o viam como um jogador desonesto, porque não conseguiam descobrir seu segredo para ganhar, embora ele não estivesse usando um método desonesto para isso. Loridio não quis provar sua honestidade. Ele decidiu gastar esse tempo com jogos em outros cassinos. Então ele partiu em uma jornada para visitar alguns dos maiores cassinos dos Estados Unidos. Em apenas alguns anos, ele se tornou persona non grata, isto é, alguém que não era bem-vindo em quase todos os cassinos da América do Norte. Hoje, Loridio é reconhecido como o controlador, ou o Homem dos Braços de Ouro. Ele frequentemente aparece na televisão para falar detalhadamente sobre sua teoria do Controlled Shooting, lançamento controlado. Em seu tempo livre, ele também se dedica a fazer coaching nesta área.
Ele é o único que não é literalmente um impostor dentre as pessoas na lista que nós estamos apresentando hoje. O que o diferencia completamente dos outros é que suas técnicas e seus habilidosos movimentos de mão não são, de forma alguma, qualquer tipo de fraude. Keith Taft. Keith Taft dedicou meses e meses por 30 anos para desenvolver sistemas de computador para que ele pudesse vencer nos cassinos. Ele é um autêntico gênio da computação. No ano de 1970, ele fez, junto com seu filho, o primeiro computador de blackjack que era capaz de calcular as cartas e que podia ser instalado em um cinto. Ele o chamou de George. Infelizmente, o computador estava longe de ser perfeito, em especial porque ele deveria ser operado por 4 controles cuidadosamente instalados nos sapatos. O computador era um item um tanto quanto problemático, fornecendo os dados da carta tirada pelo jogador, inserindo o código da carta com os dedos dos pés. Essa informação era enviada ao computador que, através de um sistema especial instalado nos óculos que mostrava sinais de luz, aconselhava sobre a próxima jogada. Depois disso, no ano de 1976, esse dispositivo foi aprimorado e recebeu o nome de David. David lucrou $40 mil na primeira semana em que foi usado. Mas o pai e o filho não pararam por aí. Procurando clientes pelo mercado, vendiam o computador para todos que desejassem por $10 mil. No ano de 1977, o filho de Taft foi preso, mas logo depois liberado. Ninguém conseguiu compreender por que meios funcionava esse aparelho. E ainda havia outra invenção de Keith Taft, que ficou conhecida como olho da barriga. Era uma mini-câmera instalada na fivela de um cinto e que gravava as cartas do croupier. No ano de 1985, quando se acrescentou às regras do cassino um artigo que proibia o uso de equipamentos auxiliares, chegando a ser ilegal o uso de computadores nos cassinos de Nevada, Keith desistiu do blackjack. Em 2004, Keith Taft teve seu nome colocado no Hall da Fama do Blackjack. Ele, um gênio da programação, que dedicou a sua vida a equipamentos para serem usados em jogos de azar, faleceu no ano de 2006. Louis Colavecchio. Louis Colavecchio, cujo apelido era Moeda, começou a fazer trapaças no início dos anos 70 com a fabricação de cintos falsos da Gucci. Depois de passar 27 anos nesse ramo de negócios, ele se aposentou. Contudo, o aposentado de 51 anos ainda estava repleto de força e energia e logo encontrou um novo emprego. Depois de viajar para os cassinos em Atlantic City com um amigo, Louis teve a ideia de um esquema em grande escala de falsificação de fichas de aposta e começou a fabricá-las. Assim que tinha as fichas prontas, ele visitava o cassino 2 vezes por semana e ganhava milhares de dólares em uma frequência que causava inveja nas pessoas. Ele então decidiu dar mais um passo adiante e começou a fabricar moedas para caça-níqueis, com as quais o trapaceiro passou a ganhar ainda mais dinheiro. A fabricação das moedas não era um trabalho fácil. Isso porque elas são protegidas de várias maneiras e são fabricadas pela Casa da Moeda nos Estados Unidos. Cada cassino se utilizava das suas próprias moedas, de modo que Louis gastou $1 milhão de seus próprios fundos para fabricar mais de 50 tipos diferentes de moedas falsas. Como ele era extremamente cuidadoso, ele não levava mais do que $200 mil por vez de cada cassino. Continuando com isso por 4 anos, finalmente, em um dia do ano de 1998, os maus feitos de Louis Colavecchio foram descobertos e ele foi preso em Atlantic City. Edward Thorp. Edward Thorp é conhecido como o pai do sistema de contagem de cartas. Ele é professor de matemática que tem um mestrado em física e um doutorado em matemática, e claramente é uma pessoa com inteligência acima da média. Ele não apenas fez bom uso de sua inteligência no seu dia a dia, mas também inventou seu próprio sistema para vencer no cassino. Na década de 60, Thorp já era adulto, mas não sabia quase nada sobre o ramo de negócios dos jogos de azar. Um dia ele visitou um cassino em Las Vegas e não apenas ficou interessado nos jogos, mas também pensou que deveria haver, com certeza, algum método matemático para ajudá-lo a vencer nos cassinos. Edward Thorp planejou uma estratégia para vencer no blackjack e foi bem-sucedido ao usá-la em cassinos. Hoje, seu método também é usado por investidores do mercado de ações. Além disso, seu fundador, o professor de matemática Edward Thorp,
também aplicou rapidamente seu método na bolsa de valores e se tornou um milionário em alguns poucos anos. Thorpe descreveu seu método no livro que publicou no ano de 1962, intitulado Beat the Dealer. O livro tornou-se um best-seller em um piscar de olhos e, em apenas algumas poucas semanas, todas as 700 mil cópias já estavam esgotadas. Então, isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por terem visto até o final. Pessoalmente, eu não aprovo muito os cassinos e também não gosto de jogos cujas probabilidades de vencer não são justas. Vamos nos manter honestos. Então, até a próxima. Tchau!